Shalom, shalom, meus queridos irmãos. Como está a sua mente? Como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal falando de Bíblia. E nessa feita quero agradecer ao meu irmão Douglas, que enviou uma pergunta para a gente, que é: Pastor Paulo, dentro do desafio deste mundo pós-moderno, onde tudo é relativo, como fica o posicionamento da igreja em falar a verdade que muitos não querem ouvir? Meu querido irmão, essa é uma excelente pergunta, porque dentro da visão dos estudos dos nossos dias, principalmente o que fala o filósofo curitibano Mário Sérgio Cortella, ele diz que a verdade depende de um ponto de vista. Ele coloca a verdade como um ponto de flexibilidade. E a verdade não tem como a gente flexibilizá-la. A verdade é o que é, pelo que ela próprio se define. A palavra verdade no hebraico, ela é definida por 3 letrinhas do seu alfabeto. A primeira, Aleph, Mem, que está no meio, e a derradeira, Tav, Emet. Essa palavra, dizem os rabinos, que a verdade não poderia ser composta por outras letras que não fosse essa, porque a verdade é o que é, no começo, no meio e no fim. É um produto que não dá para adulterar. E falar a verdade, nos dias em que todo mundo diz que tem verdades para falar, verdades camufladas de inverdades, para apoiarem os seus pecados, para apoiarem as suas mais convicções do seu coração, nós precisamos, de fato, levantar a Bíblia, pregá-la de forma verdadeira e honesta, ainda que seja, como disse C.S. Lewis, o evangelho puro e simples. Você não precisa ser um grande teólogo, mas desde que você fale a verdade, pela verdade, sem caducar o texto, sem diminuir o texto, sem invalidar o texto, já é o suficiente. Mas, falando de Bíblia, eu acho muito interessante o que Deus disse para Ezequiel. Ezequiel também teve uma missão como um profeta, como um porta-voz de Deus. No capítulo de número 2, no livro do profeta Ezequiel, no verso de número 7, escrito está: mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, verso 8, ouve o que eu te falo, não sejas rebelde como a casa rebelde, abra a tua boca e come o que eu te dou. Olha que interessante. Deus não prometeu para Ezequiel um povo que aplaudiria ele, um povo que aceitaria a palavra na sua boca. Deus falou para Ezequiel que o povo que ele estava indo, que estava no cativeiro, sofrendo a dor da prisão, da escravidão, e que estava, de fato, sendo moído pelo Senhor, e, na verdade, uma das maneiras de Deus trabalhar em nós para nos rendermos à sua vontade também é a dor. Diz o teólogo maior deles, vivo ainda, que é o Joseph Ratzinger, o Papa Emérito Bento XVI, na trilogia falando a respeito de Jesus Cristo, que a dor é um dos assombros que percorrem o mundo, desde que o mundo é mundo, junto com a morte e a falta de recursos. São os 3 grandes assombros que percorrem a Terra, desde que o mundo é mundo. O homem, por mais forte que seja, tem medo da morte. O homem, por mais saúde que tenha, se falar que acabou a saúde e os recursos acabaram, e aí ele começa a tremer na base. E se ele olhar para uma situação pela qual ele se deparar com a questão de que muitas vezes ele vai ter que enfrentar cara a cara e vai ter que ser resistência àquilo, como muitos gostam de falar, nesse tempo pós-moderno e pós-pandêmico, a gente precisa entender que a igreja precisa, sim, fazer aquilo que Paulo, o apóstolo, nos ensinou. E aí eu te convido a abrir a sua Bíblia ainda, no Novo Testamento agora, segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 4. No capítulo de número 4, Paulo vai dizer o seguinte, que a igreja está pautada em que ela pregue a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina,
porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. E aí a gente precisa discernir também o que é pregador no púlpito, o que é coach e o que é animador de auditório. Porque o que mais tem nos nossos dias são comedy stand-up. Ok? Você nem falar inglês. Chegou? Se eu falar de novo, você vai pensar que é língua estranha. Aleluia. Mas, falando sério, não saindo do foco do assunto, a gente precisa entender que a igreja, meu irmão Douglas, ela precisa sim cumprir o ID, fazer discípulos, pregar a palavra, cuidar do órfão, da viúva, do estrangeiro, do pobre, do necessitado. Essa maldita teologia da prosperidade, em que só eu recebo e não divido e não partilho com ninguém, é o grande problema dos nossos dias. Porque, na verdade, a igreja está perdendo a sua identidade porque ela se volta para métodos pelos quais ela pensa que é uma empresa e, na verdade, a igreja não é uma empresa. A igreja é uma agência do céu que veio para socorrer os aflitos, ser cura para os doentes e a libertação para os cativos. Então, o preço da verdade é a rejeição. É você falar e as pessoas não darem ouvido. É você falar e as pessoas te rejeitarem. É você falar e as pessoas zombarem da sua fé. E o verdadeiro evangelho é justamente isso. Jesus disse para nós: e odiados por todos sereis por causa do meu nome. Quando você prega e todo mundo é só seu amigo, desconfia. Tem gente que vai te odiar por aquilo que Jesus te chamou. E porque tantos outros te amam, é o mesmo motivo que muita gente vai querer ficar longe de você e não vai querer nenhum tipo de relacionamento. A igreja ainda é o sal da terra e a luz do mundo. Nós não podemos ser trevas sendo um luzeiro. E também não podemos deixar de ser o sabor que de fato valida as coisas. A exemplo, o sal ele é tão humilde, eu aprendi isso com meu amigo Eliabe Vieira, que é o meu advogado e grande pregador. Ele disse que o sal é tão suficiente que você não vê na sua simplicidade. Mas se ele tiver em demasiado numa dose exagerada, você logo percebe. Então, que sejamos simples como sal, como igreja, para salgar, para temperar, para dar consistência e sabor a esse mundo. Porque o que tem de gente salgada, e se você for um sal que já passou da validade, você corre o risco de ser pisado, não só pelos homens, mas também rejeitado por Deus. Meu irmão Douglas, essa é a importância da igreja, é o desafio da igreja. Manter-se na sua identidade como igreja. Lembrando de Jesus, Jesus acabou de ser batizado. Todos ouviram a voz: este é meu filho amado em quem eu tenho prazer. No capítulo 4 de Mateus, um capítulo logo depois, Jesus é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o que é que o diabo faz? Tenta mudar a identidade daquilo que Jesus é. Jesus, convicto daquilo que ele é e da sua chamada, ele não cede, porque quem abraçou a sua identidade, ele jamais deixará de ser o que é, não para agradar a homens, mas sim para agradar a Deus. Essa é uma das aptidões da igreja. Como disse Pedro, importa agradar a Deus do que agradar a homens. Esse é o preço que nós precisamos pagar. Ainda que sejamos injustiçados pela nossa fé, como foi Daniel na Babilônia. Pego dentro daquilo que ele gostava mais de fazer, o quê? Orar. E ainda que a gente enfrente covas, dificuldades e rejeições, o Senhor do livramento continuará guardando a sua igreja e multiplicando o seu povo. Deus abençoe. Muito obrigado, irmão Douglas, pela sua pergunta. E esse é mais um vídeo resposta do canal Falando de Bíblia.